Olá, tudo bem? Você dorme bem ou dorme mal? No mês de março, entre os dias 11 e 17, o sono será tema de discussão em praticamente todo o país. É a Semana do Sono. Para falar um pouco sobre a semana, mas também para falar sobre como dormir bem, nós recebemos aqui no estúdio da TV HC o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Alan Ekeli, que é um especialista no assunto. Professor, tudo bem? Olá, Marcos, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente estar aqui podendo conversar com vocês um pouco sobre sono e sobre a Semana Mundial do Sono. Muito obrigado. Professor, quais são os malefícios de uma noite mal dormida? Olha, os malefícios são muitos, né? Eu acho que todo mundo já teve, né, uma noite que dormiu mal e já teve, então, consequentemente, as consequências, né, de uma privação aguda de sono ou de uma redução da qualidade de sono. Essa alteração do sono, né, essa alteração da qualidade do sono, ela pode repercutir no domínio, né, no domínio cognitivo, ou seja, dá um prejuízo de memória, dá um prejuízo de atenção. Isso pode também refletir no domínio, né, da saúde mental, dando sintomas, né, de tristeza, desânimo, anedonia, falta de energia. Pode dar também alterações, né, relacionadas ao hábito alimentar, né? Você dormir pouco, né, dormir com baixa qualidade, isso aumenta o apetite, aumenta a propensão, né, de obesidade ou de uma dificuldade também no controle glicêmico. Em crianças, né, um sono de baixa qualidade ou quantidade ele pode estar, até mesmo reduzir o tamanho estatural, ou seja, uma criança crescer menos do que ela poderia. Enfim, né, as consequências, né, de um sono de baixa qualidade, elas são bastante amplas e bastante importantes. E daí eu queria ressaltar uma que talvez seja mais importante, né, que a gente tem diversos estudos, né, e estudos de segmento, que a gente chama de estudos de coorte, e que eles avaliaram o tempo total do sono na população e avaliaram a sobrevida, o quanto a pessoa dorme e o quanto ela vive dormindo aquela quantidade. E o que a gente observou, né, na resposta a isso é que as pessoas que dormem pouco ou que dormem demais, elas têm uma expectativa de vida menor. Né? Então, as pessoas que dormem menos do que 6 horas vivem menos do que aquelas que dormem entre 6 e 8 horas e meia, 9 horas. E as pessoas que dormem acima de 9, 10, 11, 12 horas também têm uma expectativa de vida menor. Em suma, né, o sono está associado com qualidade de sono, o sono está associado com qualidade de vida e o sono, infelizmente, ele também está associado a aumento da mortalidade. Isso quando a gente perde a boa qualidade, uma boa quantidade de sono ou a sua regularidade. Então, esses são os impactos. Professor, daqui a pouco, o Daniel vai colocar uma principais queixas do problema do sono, mas o senhor me falou alguma coisa que me chama a atenção. Dormir pouco, morre mais cedo, dormir muito, morre mais cedo. Isso. Qual que é o ideal? Então, o tempo total de sono ele varia de indivíduo para indivíduo, né? Como se nós formos fazer uma média para o indivíduo adulto, ele vai ficar entre 7 e 8 horas. Mas lembrar que o tempo total, e eu reforço isso, ele é individual. Então, vou dar um exemplo. Eu, Alan, né? O meu tempo total de sono ele fica entre 7 horas e meia e 8 horas de sono. Então, isso é o ideal para mim. Né? Quando eu vou avaliar da minha esposa, a minha esposa ela necessita de 1 hora de sono a mais. O dela varia de 8 horas e meia, talvez até próximo de 9 horas. Né? Se eu vou pegar, talvez, do meu filho menor, do meu filho maior, meu filho mais velho, ele precisa de um tempo total de sono um pouco menor, algo de 6 horas e meia a 7 horas e meia. Ou seja, cada indivíduo ele vai ter o seu tempo total de sono ideal. Isso é um exercício que a gente deve fazer, uma reflexão que a gente deve fazer para seguir. Mas, via de regra, a grande maioria vai ficar entre 7 e 8 horas, né? Se a gente fosse fazer uma faixa um pouco mais ampla, de 6 a 9 horas. O senhor falou que quem dorme pouco morre mais cedo, mas quem dorme muito também morre mais cedo. Isso. Como é que eu meço qual é a quantidade de horas que eu preciso ter? Existem algumas formas, né, comportamentais que a gente pode deduzir o nosso tempo total de sono individual, subjetivo, né, de cada indivíduo. A forma que eu acho mais fácil, né, seria a gente pegar 5 dias sequenciais que sejam livres. O que eu quero dizer livre? Em que ele não vai ter nenhuma obrigação quanto ao horário de dormir ou horário de acordar. Desses 5 dias, né, o indivíduo ele deve descartar os 2 primeiros dias e depois analisar, né, com bastante atenção o horário que ele vai dormir, acordar e o bem-estar de cada um dos 3 dias seguintes. Ou seja, vamos supor se for eu, Alan, né? De repente eu vou estar entrando num feriado sequencial de 5 dias, né? Eu vou tirar os 2 primeiros dias, daí no terceiro dia eu vou dormir de repente lá pelas 11 horas, acordei às 7, dormi 8 horas. Aí passei bem o dia, eu anoto lá, olha, dormi 8 horas e fiquei bem. No outro dia, fui dormir à meia-noite e acordei às 6.
né? Dormi 6 horas. Olha, hoje eu passei um pouco mais cansado. Chegou no final da tarde, eu já estava com bastante sonolência, um pouco irritado, né? No terceiro dia, né, eu fui dormir da meia-noite às 8, dormi 8 horas de novo. Nossa, passei muito bem o dia. Então, possivelmente, meu tempo total de sono, né, é próximo de 8 horas. Então, é algo, é algo perceptível, é esse exercício que a gente deve fazer para que a gente possa observar qual que é o tempo total de sono individual, que é variável de indivíduo para indivíduo. O senhor já mediu o seu? Sim, o meu é próximo de 8 horas. E você fez essa conta. 5 dias, descartou os 2 primeiros e faz uma análise dos outros 3. 3. É isso. É. Por exemplo, na sua família, você já fez essa medida? Isso. Então, o que eu posso dizer? Na minha esposa, ela dorme 1 hora mais do que eu habitualmente. Então, o tempo total de sono dela, ela necessita de 1 hora mais de sono do que eu. Então, quando estamos em casa, ela costuma adormecer antes de mim e acordar um pouco depois de mim. Por outro lado, meu filho mais velho, ele tem um total de sono um pouco mais encurtado. Ele dorme mais tarde e acorda praticamente o mesmo horário do que a gente, né? Então, para mostrar a variabilidade que existe, mesmo dentro do núcleo familiar, como cada indivíduo ele tem uma necessidade de sono diferente. Bom, o professor Daniel Menezes colocou esse material aqui para que o senhor comente. O senhor já estava falando dos malefícios, né, da falta de sono. E aí estão as queixas principais. O senhor pode abordar o que o senhor acha que é mais predominante, aquilo que é mais perceptível? Eu vou comentar de algumas aqui, que talvez sejam bastante importantes, né? Vou pegar a segunda aqui, que é a sonolência diurna, né? Ou sonolência excessiva, que é um indivíduo que sente mais sono do que seria o ideal, né? E a sonolência ela pode estar associada a queixas, né, do âmbito cognitivo, mas ela também pode estar associada a acidentes. Então, por isso que eu estou falando, né? Então, o indivíduo que é sonolento, ele é mais propenso para ter um acidente de trânsito, um acidente doméstico, né, um acidente de trabalho. Então, a avaliação da sonolência ela é importante, né? E a gente sabe que um sono de baixa quantidade, qualidade ou regularidade, ele vai levar a queixa de sonolência, né? E a gente que vive dentro do nosso meio econômico, da nossa e que a gente deve produzir, né, a sonolência reduz produtividade, né, reduz os resultados que você tem de entrega. Então, é importante a gente avaliar ou estar atentos à sonolência, né? Aqui a gente vai ter outras 2 dimensões interessantes, que é a alteração de memória e concentração e problemas comportamentais, né? Isso é interessante porque vai do domínio cognitivo, envolve o sistema nervoso central, né? E isso eu acho tão importante para adulto quanto criança, mas aqui eu vou dar um pouco mais de atenção às crianças, porque na atualidade as crianças têm vivido com uma privação de sono. As crianças, de maneira geral, precisam dormir mais do que a gente, que o adulto. Entretanto, elas têm dormido pouco, por conta principalmente, né, das mídias digitais, principalmente das telas, né, as crianças acabam estendendo o tempo de vigília, né, a gente tem os horários escolares, que hoje são mais rígidos, né, cada vez as crianças têm acordado mais cedo para ir para a escola, tem reduzido o tempo total do sono. E a privação do sono em criança, em adulto também, mas principalmente em criança, ela leva a aumento de impulsividade, aumento de agressividade, alterações comportamentais, né, e consequentemente isso pode, né, comprometer o desempenho acadêmico das crianças também. Algo que a gente já comentou um pouquinho é da esfera da saúde mental, né? Alterações do sono aumentam a suscetibilidade para você ter doenças psiquiátricas, como depressão, como transtorno de ansiedade. Então, ter um sono de qualidade, né, te previne ou diminui a chance de você ter essas condições, né? Outros fatores que são importantes, se a gente olhar ali, despertar com falta de ar, ronco ou apneias testemunhadas, né? Isso conversa muito, né, com o fenômeno, né, que é a apneia do sono, né, cuja principal manifestação é ronco, e que infelizmente acomete 1/3 da população adulta no Brasil, né? Do ponto de vista de prevalência, a doença crônica mais prevalente no Brasil, com valores semelhantes à hipertensão ou superiores mesmo à diabetes. E a apneia o que é? A apneia é uma obstrução da via aérea, né? Então o indivíduo, quando a gente dorme, né, Marcos, a gente tem um relaxamento muscular, né? Então a gente tem uma hipotonia, né? Todo músculo ele fica flácido. E a gente tem a garganta. Então os músculos, né, que mantêm a garganta aberta, eles também relaxam de tal maneira que eles podem até si mesmos se fechar. E nesse fechamento ele obstrui a passagem de ar. E quando passa um pouco de ar é quando se manifesta o ronco. Quando a gente faz... É o ar passando ali, né, numa via aérea que está abrindo e fechando. Então, o ronco, né, ele pode ser uma manifestação da apneia, e essa apneia ela pode levar a diversas consequências. Tá? Então, a apneia leva a falta de oxigênio, a apneia leva um sono de baixa qualidade, e, infelizmente, a apneia é considerada hoje causa de infarto agudo do miocárdio, né, infarto do coração, é uma causa, né, de AVC, né, conhecido também como derrame, é uma causa de arritmia cardíaca, a principal é fibrilação atrial. Então, é importante que a gente saiba também, né, que a presença de roncos, né, ou você vendo o paciente tendo apneia, isso é algo que a gente deve ficar atento. E né? nesse caso, professor, todo ronco a pessoa deve se preocupar ou, eventualmente, isso não pode não ser nada?
vou tentar exemplificar assim. Todo paciente com apneia, praticamente ele ronca, mas nem todo ronco é apneia. O que eu posso dizer para a população geral, assim, se você ronca, merece uma avaliação. Roncar não é normal. Ronco ele é uma obstrução parcial da via aérea. Ele não pode ser suficiente para causar uma apneia, mas ele já é um sinal inicial de uma apneia. Mesmo que ele não seja uma apneia, se você roncar ao longo do tempo, ou seja, depois de vários anos, esse ronco ele vai evoluir. O ronco ele promove o que a gente chama de trauma vibratório. O que é o trauma vibratório? Na hora que você está roncando, a tua mucosa da garganta está vibrando, ela está batendo uma na outra. E a noite inteira batendo assim, ela vai promover uma reação inflamatória, isso vai inflamar. Essa inflamação por si só vai causar uma obstrução, e essa inflamação também ela vai alterar os músculos que fazem essa abertura, eles vão ficar menos eficientes. E essa inflamação também vai atacar, os nervos que trazem o impulso nervoso para o músculo manter aberto. Ou seja, o ronco de longo prazo ele vai diminuir a eficiência que esse músculo mantenha a via aérea aberta. Então, de longo prazo, o ronco ele vai levar a apneia. Então, sempre que roncar, o ideal, né, é procurar um auxílio especializado. Então, se você ronca, é bom procurar um médico. E assim, não é só por você não, é também por quem dorme ao seu lado. Né? Que o ronco também, infelizmente, né, ele causa outros problemas. Né? Pode ser para o cônjuge, né, que vai dormir mal, vai ter insônia, tudo isso. Bom, professor, aqui o Daniel coloca o hábitos saudáveis de uma boa noite, que aparentemente é simples, mas é difícil adquirir bons hábitos, não? Hoje, na atualidade, né, a gente tem tantas demandas ou tantas características, enfim, nós somos colocados num mundo cheio de estímulos. Né? E através principalmente do nosso smartphone, né? A gente praticamente tem um mundo ali dentro. Né? E tudo isso faz com que a gente fique mais engajado nas nossas atividades, seja de trabalho ou atividade de lazer. E esse aumento de atividade, consequentemente, vai aumentar a nossa propensão de ficar vigil, ou seja, ficar acordado. E o dia só tem 24 horas. Se você ficar mais tempo acordado, você vai reduzir o seu tempo de sono. Né? E isso pode ter as consequências. Então, quando a gente vai pensar hoje, na atualidade, na contemporaneidade, né? Talvez no fator único, que talvez tenha maior impacto na quantidade e qualidade de sono, hoje é o uso de telas planas, né? Principalmente smartphone. Isso seja na população adulta ou na população infantil. Essa é a característica que a gente deve ficar atento, deve monitorar, né? Para evitar o abuso, né? Desse tipo de instrumento, para que ele não possa ter essas consequências. Não quer dizer que ele seja proibido, não é isso não. Mas a gente deve ter o equilíbrio. Não deve ser escravo da tela. Não deve ser escravo, e a gente tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o benefício, mas você saber que isso tem limite, a gente deve equilibrar isso não é fácil. E desses pontos, qual que o senhor pode comentar? Outra característica importante que eu coloco de novo, né, no mundo moderno nosso, né, está associada ao uso de substâncias cafeinadas, né? Então, é muito frequente, né? Cafeína, né, é um psicoestimulante, né, que habitualmente a gente encontra no café, mas que pode estar em outras substâncias, né? Então, é frequente hoje ter as bebidas energéticas, né? E essas bebidas energéticas, antes elas vinham apenas em latinhas de alumínio, hoje a gente tem bebida energética de 2 litros. Né? E que algumas famílias utilizam no almoço, no jantar, né? E tem quantidades bastante grandes de cafeína, né? E essa cafeína ela pode ter repercussão no sono. E pode ter mais repercussão ainda. A cafeína por si só ela pode ser arritmogênica, ou seja, causar arritmia cardíaca. E lembrar sempre que a exposição de cafeína em crianças, né, nessas famílias que utilizam cafeína assim como se fosse um refrigerante, né, você está expondo essas crianças a uma quantidade de cafeína que não é pequena. Uma coisa é você, um adulto, né, tomar um copo desse energético que vai estar lá com 60, 80 miligramas de cafeína, né? Um adulto de 70 quilos. Outra coisa é uma criança de 25 quilos tomando também 80 miligramas de cafeína. Então, a distribuição é bem diferente e isso pode trazer alterações comportamentais na criança. Né? Então, a gente fica atento quanto a isso. O senhor está falando de crianças, vamos voltar aqui à necessidade de sono. Comenta para a gente esse quadro, professor. Esse quadro é bem interessante. A gente vai ter na vertical aqui o número de horas de sono. E aqui a gente vai ter as faixas etárias, né? Saindo de um recém-nascido e chegando lá na outra ponta, no indivíduo com mais de 65 anos. O que a gente observa bem? E tem outras características. O quadrinho escuro, o azul escuro, né, são os valores de normalidade. E o azul mais clarinho são os valores de extremo, o valor mínimo e o valor máximo. O que a gente observa claramente quando a gente olha essa figura, né? É uma redução do tempo total de sono em função do aumento da idade.
Ou seja, quanto maior a minha idade, menor o meu tempo total de sono. A título de exemplo, né, a gente vai ter um recém-nascido podendo dormir de 11 a 19 horas, mas com valor mais central de 14 a 17. E depois isso vai reduzindo até mais ou menos na adolescência, chegando a algo próximo de 8 a 10 horas. Depois, praticamente, a gente vai para uma queda bem lenta, quase uma estabilidade, né, chegando nos indivíduos com mais de 65 anos, algo próximo de 7 a 8 horas. Enfim, né, esse quadro é bastante importante porque, a depender da faixa etária, você vai ter um valor de tempo total de sono normal. Numa família em que você vai ter os adultos ali dormindo algo próximo de 7 a 9 horas, de repente, nessa família também tem um idoso que vai estar dormindo um pouco menor. Mas essa família tem filhos, de repente é um filho adolescente que vai estar dormindo um pouco mais, 8 a 10 horas. E tem um filho, de repente, com talvez 1 ano de idade, que vai estar dormindo 11 a 14 horas. Ou seja, o tempo total de sono não é de 7 a 8 horas para todo mundo, né? Ele varia também em função da idade. Então, nessa família, a gente teria crianças, temos adolescentes, adultos e idosos, e cada um com uma faixa diferente de normalidade de sono, né? Cada um tendo um tempo total de sono diferente. E isso que é o ideal, e é isso que a gente deve observar, né, nessa individualização do tempo total de sono. Professor, por exemplo, nessa faixa aqui de 26 a 64 anos, que é a idade produtiva da maior parte da população, a pessoa, durante a semana, ela não dorme aqui às 7, 9 horas, dorme 5, 6 horas. Aí no final de semana ele tira a diferença. Resolve? É importante essa pergunta, acontece com a maior parte da população, né? Então, a privação do sono ao longo da semana, ou seja, você dormir menos do que o necessário ao longo da semana, ela pode ser parcialmente recuperada no final de semana. Vamos supor o seguinte, um indivíduo que precisa de 8 horas de sono e 5 dias na semana ele dorme 6. Tá? Então, ele tem uma privação de sono para cada dia de 2 horas. Como são 5 dias, são 10 horas de sono de privação. E ele chega no final de semana e vai, de repente, dormir 12 e 12 horas. 12 horas no sábado e 12 horas no domingo, ou seja, né, ele vai dormir 24 horas. Ele estava privado 10, ele precisa de 8, né, para cada noite ali. Então, no sábado e no domingo em que ele vai dormir 12 horas, o total vai dar 24, ele vai ter 8 horas de crédito. Mas ele tinha 8 horas de débito, ou seja, ele ficou em débito 2 horas. Né? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, é parcialmente recuperável, né, essa privação do sono ao final de semana. Não é a melhor maneira, tá? A melhor maneira é todo dia você estar nesse equilíbrio, mas quando isso não é possível, você recuperar no final de semana é melhor do que não recuperar. É melhor do que ele continuar em privação do sono. Tá? Então, se for para responder de maneira objetivamente, é possível recuperar parcialmente o sono no final de semana. E isso é benéfico para a nossa saúde. Bom, na semana de 11 a 17 de março ocorre a Semana Mundial do Sono, que nesse ano tem Oportunidade de Sono a Todos para a Saúde Global, que é o slogan aqui adotado no Brasil. O senhor quer comentar esse quadro, professor? Então, aqui a gente vai ter as nossas atividades que a gente vai ter na Semana do Sono, que é do dia 11 ao dia 17, né? O Dia Mundial do Sono é no dia 15. Então, na segunda-feira, a gente vai ter atividades em escolas, né? Escolas públicas e privadas. Né? Também vai ter uma atividade junto ao Ambulatório de Pneumologia da Santa Casa. Terça-feira, a gente vai ter outras atividades relacionadas aos profissionais, né, que estão trabalhando. Quarta-feira, vão ter várias atividades. O treino de corrida em 2 horários, né, lá no Parque Raia. Atividade junto ao HC Criança. Depois vai ter uma outra palestra às 9 horas da manhã na Barão de Mauá. Na quinta-feira, né, vai ter mais algumas atividades. Na sexta também vai ter uma atividade na Casa do Vovô. No sábado, a gente vai ter uma atividade especial, né, um simpósio de sono em pauta, explorando ciência e prática. Então, essa é uma atividade que não é para a população geral, é apenas para os profissionais de saúde e estudantes, em que a gente vai trabalhar com a formação em sono, como é que se faz a entrevista em sono, quais são as condições mais prevalentes, o que a gente tem de novidade, quais são as intervenções que a gente pode fazer. E no domingo a gente termina com uma roda de conversa lá no Instituto Fábrica, né? O professor Puntel vai estar junto com a gente também, então tem uma grande programação aí para a população geral, né? E também para os profissionais de saúde, e estão todos convidados aí a entrar no site da Associação Brasileira de Sono, né? Procurar lá a Regional de Ribeirão Preto, e lá vai ter as atividades que a gente está oferecendo para toda a população, com a iniciativa de promover o sono, um sono de qualidade para todos. Bom, se você se interessou por participar de uma dessas, basta acessar o site do HC, nós vamos postar esse material no site, hcrp.usp.br, e você terá lá todas as atividades que serão realizadas de 11 a 17 de março. Bom, se você se interessou por algum desses itens que vão acontecer durante a semana, do dia 11 a 17 de março, esse material vai ser colocado no site do HC, hcrp.usp.br. Você vai poder ver qual é a atividade que mais te interessa e poder participar desta Semana do Sono, que vai de 11 a 17 de março. Professor Alan E. Kelly, dormir faz bem. Marcos, dormir faz bem e é essencial para a vida. Portanto, está aí o recado do professor Alan.
Dormir demais faz mal, de menos também. Encontre o seu horário e durma bem. Obrigado e até a próxima, o próximo programa do HCCast. Até lá.